Sábado uma partida muito difícil, Tencati, mas antes até desse confronto, muitas negociações em andamento, né? 3 atacantes chegando, mais um lateral esquerdo, uma disputa aí pelo Renato Cajal. Eu queria que você comentasse sobre esse momento também dos outros 3 jogadores que chegaram, dos 2 laterais e do zagueiro, uma mudança no time aí, já pensando nas próximas rodadas da Série B. Nós queríamos que fosse diferente até a nível de resultado, né? Eu também jamais esperava acumular os resultados subsequentes negativos que acumulamos. Eu até entendo que o elenco atual tem força e teria força para mudar o retrospecto. Tinha algumas coisas internas para ajustar a nível de essência do próprio equipe de jogadores, né, entre eles, alguns detalhes de planejamento, de organização, a nível de detalhes de contratação que a gente identificou, né, nesse período que era necessário modificações dentro da equipe e opções a mais para que você pudesse ter uma estrutura tática diferente. Então a diretoria também entendeu e enxergou isso da mesma forma que a gente enxergou, então a gente foi ao mercado para buscar isso. Então tivemos aí intensivo nesses últimos dias com negociações e principalmente jogadores que estavam também abastecendo o Série C, né, que é fato, né, que é o mercado que está mais em aberto para nós, né? Difícil tirar um jogador da Série A agora, só se fosse algum jogador que tivesse inativo e não deu certo nenhum. Então acho que a gente trabalhou até bem e vimos que a gente conseguiu trazer bons jogadores, sim, que vai agregar ao elenco do Londrina. E claro que sábado, independente se vão estar à disposição esse ou aquele jogador, né, nós tivemos aí 10 dias e acredito que nós deveremos ter uma postura diferente já, até por conta desse período que tivemos de treinamento, em um entendimento melhor daquilo que eu quero. Então espero que a equipe produza dentro do que tem produzido no treinamento, porque a semana se iniciou bem demais e muito bem, então espero que isso aconteça. Tencati, bom dia. Bom dia. 2 perguntas. Todos os seus pedidos em termos de reforços foram contemplados? Na verdade, a gente sempre quer mais, né? Mas em função também da parte financeira do próprio clube, e não só do clube, mas ao mesmo tempo também o mercado, né? O mercado, a gente está tendo que contratar no momento que o mercado ele já selecionou os principais jogadores estando nas principais equipes, né? Então, automaticamente, a gente se restringe a um mercado que ele está mais enxuto. E, consequentemente, então, você fica mais algemado. E a gente concorre porque nós estamos contratando, mas outras equipes estão com as mesmas necessidades. Então, quando abre aí um atleta, tá 5, 6 clubes brigando por esse atleta. E aí fica o leilão, né? Então, a gente também passa por essa dificuldade, né? Mas eu vejo assim que pelo menos a gente vai conseguir dar uma preenchida na equipe, vamos conseguir dar uma encorpada nessa equipe, que é o que era necessário. E trazer energia diferente, né? Porque os jogadores que estavam aqui realmente estavam num momento mais difícil, com a chegada já, né, do Lucão, do Juninho, né, do Alemão, já deu uma oxigenada, muda o ambiente, alguns jogadores já trazem ideias diferentes, pensamentos diferentes, e quem vai chegar vai trazer as mesmas ideias, e estamos trazendo jogadores, inclusive, que sempre tiveram aí jogadores competitivos, com características de competição que a Série B exige. Então eu espero que essa oxigenação melhore a estrutura, motive mais a equipe e a equipe esteja bem mais solta e bem mais alegre para jogar futebol. Dentro da sua preparação, dentro da chegada desses novos reforços, a volta de jogadores importantes, que tipo de característica que nós veremos, uma nova característica nesse time para enfrentar o Coritiba e que a gente não viu nos seus primeiros jogos aqui? Não há dúvida que uma das coisas que eu cobrei muito o elenco foram as oscilações, né? Então a gente, por exemplo, teve um São Bento que foi um jogo à parte, né? A gente deve esquecer, porque aí não jogou mal, mas tomou gols assim, realmente pontuais. Contra o Guarani, nós fomos uma equipe que tivemos posse de bola, mas não fomos efetivos, como começamos até bem, então oscilou muito. No jogo de volta contra o CRB, que a gente teve um tempo para organizar melhor, entender melhor a equipe, fizemos um grande primeiro tempo, faltou a bola entrar, a gente empurrar a bola para o gol para marcar o gol, mas fomos melhor, superior ao CRB, e já um segundo tempo irregular, né? Então, automaticamente, já nos dá o quê? Que a equipe ela tem oscilado muito em 90 minutos, e essa oscilação que não pode existir. Contra o Brasil de Pelotas, de novo, se nós pegarmos os primeiros 20 minutos, a gente passou apurado, no entanto que sofreu o gol cedo. Depois o Londrina foi sólido, o segundo tempo todo do Londrina, né? É uma equipe mais organizada, uma equipe melhor em campo, mais sintonizada, com mais agressividade, criou e construiu situações de gol. Então essa oscilação que o Londrina tem que acabar. Ele tem que ser um time sólido na defesa, ele tem que ser um time extremamente competitivo, mas tem que ser criativo.
Então tem que aliar essas duas coisas. Para quem quer vencer, para quem quer ganhar jogos da Série B, ele tem que aliar isso, né? E ser regular, tem que ter regularidade nos 90 minutos. Se oscilou, vai oscilar 3 minutos, 2 minutos e quebra a sua oscilação. Tem que retomar o controle do jogo de novo. Ô, Tencati, o jogo contra o Curitiba reveste de diversas variáveis que podem ser analisadas de formas diferentes, né? É um clássico regional. Claro. O Londrina sempre perdeu pontos no Campeonato Brasileiro deste ano para equipes que estavam lá embaixo. O Curitiba está lá em cima. O Curitiba também tem dificuldades, você também tem dificuldades para montar o seu time. Eu gostaria de saber de você o seguinte: é o jogo para virar a história do Londrina na Série B? E esta situação de ser um clássico, os jogadores enxergam de forma diferente, você enxerga de forma diferente. Como é que você está analisando para evitar essas oscilações que você citou, inclusive, da equipe durante o jogo? Não há dúvida que todo clássico ele traz uma essência diferente, né? Não adianta, a gente não quer falar da rivalidade pela torcedor com torcedor agressivo, não. Mas existe já uma competitividade entre as duas equipes, um histórico, né? Ao longo dos anos, eu mesmo vivi 7 anos aqui e enfrentando esse histórico desses confrontos lá em Curitiba, aqui em Londrina, né? Então, Londrina teve no êxito várias vezes, como Curitiba da mesma forma. Eu até acho que como mandante o Londrina foi sempre ter bem, né? E ao mesmo tempo Curitiba também teve um percentual alto como mandante. Então, um grande jogo. O Curitiba sim passa por um momento com alguns jogadores com relação à suspensão, à ausência de jogadores, a lesões também. E por isso que se explica também essa oscilação do Curitiba, né? Que já está indo para 5 jogos sem vitória também, né? Então, existe esses pesos, como o Londrina atravessa. Agora, a gente procurou nesses 10 dias organizar melhor e justamente isso, tirar essa oscilação da equipe e, como a gente diz, criar desconforto em quem estava muito confortável ou quem estava acomodado para que pudesse se concentrar mais para o Londrina, para a equipe de futebol, para a competição. E foi isso que a gente procurou fazer em treinamento, no dia a dia, ajustar taticamente, para que a gente sim... É uma oportunidade grande para a gente passar essa barreira desse momento negativo para um momento positivo e seguir nossa vida em frente na competição. Tencati, com relação ao Dagoberto, surpreendeu esse anúncio de aposentadoria? Você esperava contar com ele aí nos próximos jogos? Não, na verdade, a minha relação com o Dagoberto desde a minha chegada, ela foi extremamente positiva, né? Tivemos várias conversas, eu com ele e ele comigo também. Então, estava uma parceria bem interessante e eu estava otimista também com ele. No entanto, que ele também, em função do clássico contra o Curitiba e em função de que eu estava dando moral para ele, passando confiança para ele, ele retornou, inclusive, mais cedo para tentar treinar e ajustar melhor a sua parte clínica, física, para poder estar à disposição da equipe. No entanto, que semana passada ele fez 3 períodos de treinamento integrais com a equipe, participando inclusive de um coletivo contra o Sub-20 no sábado de manhã, né, que ele fez meio período. Na segunda-feira se apresentou normal, treinou normal, mas aí na segunda-feira de novo ele apresentou de novo dores mais fortes. E a gente até conversou no final do treinamento, até ele brincou, me chamava de chefia, né? Eu falei, chefia, tudo bem, tá dando dor aqui e tal, mas vamos lá, né? Então, mas você percebia assim que também ele estava fazendo de tudo para que pudesse estar à disposição, mas você percebia que ele estava fazendo um esforço tremendo da parte dele. E isso a gente não pode negar que o Dagoberto, até a minha chegada aqui nesse período, se esforçou demais para que ele pudesse estar à disposição para o Londrina. Então, aí na terça-feira, sim, realmente veio, ele nos procurou primeiro o presidente, depois me procurou, falou, olha, eu até a conversa naquele momento, falou assim, eu prefiro dar um tempo nesse momento, não vou poder estar à disposição porque eu preciso me cuidar, porque eu estou realmente sentindo muita dor. Falou, professor, de ontem para hoje mesmo, olha, dormi com dor, acordei com dor e realmente isso está me tirando a motivação e está me tirando aquilo que eu gosto de fazer, que é jogar futebol, a minha alegria. Então, quando o jogador começa a perder isso, realmente é preocupante, né? Eu falei, dei apoio a ele, falei, ó, nós estamos à disposição do que você precisar, né? E nesse período, e se daqui a pouco, daqui uma semana, 5 dias, melhorou, 15 dias, mudou, nós estamos à disposição. Tá? Eu disse para ele, ó, estava empolgado porque ele é um jogador diferente, ele é um jogador que tem uma qualidade diferente e até brinquei com ele, imaginei que você estaria fazendo os gols que a gente viu você fazendo ano passado aqui, que já fez ao longo da sua carreira. Mas, né, a gente se entende, segue em frente, nós temos atletas aqui também que estão querendo, como o Pirambu, Léo Passos, né, ganhou a oportunidade de Pirambu, então a vida segue. Então, essa foi a conversa que nós tivemos e ela foi muito franca. Então, quer dizer, até onde que está? Não sei, daqui a pouco o Dagoberto pode vir semana que vem aqui, bater um papo com a gente, falar, não, vamos insistir um pouco mais. Então a gente deixou aberto isso com ele, essa conversa. Tencati, se você me permite, só um outro questionamento, né? Tá. Estamos com um clima muito
Clima que eu digo de temperatura mesmo. Quente, né? Quente, né? 35, 36 graus. E para um jogo às 11 da manhã, como é que vocês estão lidando com essa possibilidade de os jogadores enfrentarem um calor desse? Por isso que a gente tem feito todos os dias de treinamento a partir das 10h30, né? Já entrando nesse período de calor, pegando a pior hora do dia, né? E a pior hora do dia que vai ser o segundo tempo, que é meio-dia, né? Então, o primeiro tempo ainda ali você suporta mais, mas o pior momento do dia é esse horário de meio-dia a 12:45, que é onde vai estar se encerrando o jogo, e é o momento que o atleta está acostumado a se alimentar. É o horário de refeição. Então, o organismo, nós estamos fazendo ele se adaptar para que ele chegue no jogo um pouco mais pronto dentro da realidade que será o jogo. E claro que o jogo exige mais, então tem que ter hidratação, boa alimentação por esses dias, bom descanso de sono, e é o que a gente está cobrando. No entanto que a gente já obrigou hoje todos a tomarem café no horário do jogo, a todos virem no horário mais cedo. Passamos um vídeo, até por isso que eu atrasei um pouquinho aqui com vocês, que estavam lá num vídeo já de apresentação daquilo que a gente deve fazer taticamente da equipe, né? Então, para a gente se adaptar o melhor possível para a realidade do jogo. Então, isso nós estamos fazendo. Tencati, falando de taticamente e montagem do time para enfrentar o Curitiba, quem sempre vem para a entrevista acaba jogando. Claro. O Anderson Leite daqui a pouco vai estar aqui. Sim. Deve retornar na equipe, é o que você já está até colocando Com aqui, certeza. Né? O que representa o retorno do Anderson taticamente dentro da sua montagem da equipe? E você não vai poder contar com os atletas que você contava anteriormente pelas laterais. Safira se desligou, Paulinho Mocelin está suspenso. Como você pretende montar essa equipe ofensivamente para enfrentar o Curitiba e o retorno do Anderson Leite, que representa para você? O Anderson é um jogador que a gente já tinha em mente e que a gente percebeu que na equipe fazia falta, né? Porque é um dos jogadores que faz essa transição de defesa para o ataque muito bem, né? Então a gente tem característica de outros volantes, mas com mais cadência para jogar do lado do Germano e, ao mesmo tempo, com mais lentidão. A gente precisa de um jogador que acelere mais o jogo, né? Que promova essa transição com mais velocidade. Então, o Anderson já vinha fazendo isso anteriormente, inclusive, pode ser que não, mas após a saída dele, inclusive, o clube teve uma dificuldade no meio-campo. Ele e Igor Leite saindo quase que ao mesmo tempo ali, né? Deixando a equipe ausente por alguns jogos e, consequentemente, perdemos essa qualidade. Tanto que o Igor retornou, já deu uma oxigenada maior na equipe, em termos de organização, de finalização, de construção, né? E agora você tendo esse jogador que marca forte, mas sai rápido, isso já melhora essa transição da equipe. E que era uma transição mais lenta que a gente tinha tendo. Inclusive para montar parcerias aqui, que a ideia é montar uma parceria forte dele com o Alemão já se demonstrou, né, esse lateral com uma capacidade ofensiva, com ótima chegada, né, marca bem, mas sai forte, né? E aí sim, a gente está experimentando várias situações no ataque, até por conta que nos lados a gente teve que modificar porque o Paulinho saiu, e eu vim optando pelo Safira, e o Safira, então, num desejo dele, optou por seguir em frente a caminhada dele, né? Então, mas a gente está contratando nessas situações. Temos o Luigi, que tem treinado muito bem e está muito bem. Inclusive, o Luigi, eu tenho dito para ele, Luigi, todos os momentos que você entra no jogo, durante o transcorrer do segundo tempo, o Luigi tem sido um jogador extremamente regular. Agora eu preciso do Luigi de 90 minutos. Né? Então, porque é um jogador que, todas as vezes que entra, ele tem modificado o jogo pra gente. Né? Isso foi contra o Brasil, contra o CRB, arrisca, chuta, tem 1 contra 1, ele faz como a gente fala, um sarceiro ali na defesa do adversário. E é o que a gente precisa, né? Por parte dele, e ter essa regularidade. Então, estamos dando essa confiança, estamos conversado com ele, promovi um atleta da base que é Vitinho, que é um jogador de muita qualidade, espero que ele esteja solto junto com a equipe, então pode ser uma novidade à frente, mas eu tenho a chegada de 2 atacantes, já um hoje, um amanhã, e que podem estar junto com a equipe, estar à disposição. E se sentirem confortáveis junto à equipe, pode até ser que estreie um deles como titular também. Tencati, ainda falando sobre o clima, não temperatura, que claro, o Vinícius falou. Na última coletiva pós-jogo, que eu participei, eu ouvi uma declaração sua falando sobre a sua chegada no Londrina e o clima que estava pesado, não tinha uma harmonia ali dentro. Nesse intervalo agora, que você pôde ficar mais próximo do grupo, como é que está o clima hoje entre os jogadores, entre a comissão técnica? Eu queria que você desse um panorama, como que está o grupo hoje? Olha, na minha opinião, hoje nós conseguimos já modificar essa chavinha da negatividade, né? Então a gente tinha realmente um ambiente muito pesado, né, na nossa chegada, e aí por N fatores. Primeiro fator, porque conviveu com o G4 por 12 rodadas, né, e quando saiu, isso se tornou uma âncora, né, foi lá para o fundo.
E para tirar eles desse fundo ficou complicado. E os resultados que se acumularam negativamente, pior ainda. Porque quando o resultado não vem, a confiança ela vai embora e cria a desconfiança, cria aquela tensão. E realmente nós tínhamos uma equipe tensa, uma equipe desconfiada, uma equipe insegura. E isso foi ao longo dos jogos. No tanto que a gente foi melhorando, na minha opinião, jogo a jogo. A gente teve até uma derrota horrível em casa, depois perdemos para o Guarani lá, que foi um jogo muito irregular, um dos mais irregulares, até mais do que São Bento, contra o Guarani. Na minha opinião, já contra o CRB já jogamos melhor, e contra o Brasil jogamos melhor. Aí foi uma infelicidade do quê? Tomar o gol cedo e infelizmente não foi eficiente na frente, mas criamos. Então foi uma equipe mais regular. Então isso que eu venho falando e batendo para eles, essa mudança de comportamento. Temos que ganhar o jogo, mas como ganhar o jogo? Se não tiver organizado, se não tiver consciente daquilo que deve ser feito, com tranquilidade, nós não vamos conseguir. O torcedor está na arquibancada, vai nos apoiar, eu tenho certeza. O momento que errar, o torcedor vai vaiar. Mas nesse momento da vaia, tem que ter personalidade, manter a cabeça erguida, estufar o peito, respirar fundo e seguir de novo, porque o atleta ele deve fazer aquilo que ele já está predestinado a fazer, que é jogar futebol e dar o seu melhor pela equipe. Então, isso que eu tenho batido para eles. E, claro, tenho resgatado a minha experiência com eles de momentos anteriores, de vitórias que a gente teve aqui, de viradas importantes que o Londrina teve em momentos difíceis, pontuando jogadores vencedores dentro do grupo e que já passaram por esses momentos e conseguiram reverter, né? E que a profissão, o bom que o futebol é isso. O próximo jogo é o mais importante e você pode mudar tudo. Então, olha quantas oportunidades a gente tem. Então, eu digo isso sempre para eles, o futebol ele é maravilhoso por isso, porque todo jogo você tem a oportunidade de mudar todo o quadro que ele está, né, estampado no momento. Né? Então, se o momento nosso realmente eu reconheço, as 4 derrotas inclusive reconheço, um momento horrível e está no meu bolso, como treinador, assumo todas elas em função, porque questionam se mudou esse, porque colocou aquilo. Não, era responsabilidade minha, né? E sei disso, eu estou consciente disso, mas eu estou consciente também que essa equipe vai ter uma outra cara e uma outra atitude diante do Curitiba sábado. Semana passada, Tencati, você posicionou no ataque o Natan pelo lado direito, você comentou que tenta uma força muito grande nesse lado direito com o Anderson e com o Alemão, mas a informação que eu recebi é que ele e o Bruno Paulista foram afastados da equipe. Tem alguma coisa nesse respeito que você poderia comentar? Não, no primeiro momento a gente tem assim ajustes a serem feitos, né, internamente, e nós estamos fazendo, né? Isso a respeito de atletas, a respeito de nível físico. Esse foi um outro fator que a gente percebeu na nossa chegada. Fisicamente o time caindo, mas por culpa do preparador físico não. Era por conta de que o acúmulo de jogos foram 5 seguidos, né? Até a saída do Alemão, que você jogou contra a equipe do Botafogo numa terça. No sábado a gente jogou contra o São Bento, na terça contra o Guarani, no sábado com o CRB, na terça contra o Brasil. Então isso acumulou uma sequência de quase 15 dias de jogos em seguidas ao outro e que você não treina componente físico e o time vai se destreinando. E aí alguns atletas, com a nossa chegada, a gente percebeu que estavam muito fora do padrão daquilo que a gente entende que é a competição, é o futebol, é a realidade do Campeonato Brasileiro, né? Muito competitivo. Então a gente está fazendo vários ajustes dentro da equipe. Então ele tem ajustes técnicos, táticos, físicos e esse ajuste de elenco, né? Então nesse momento até me privo assim, lá para a semana que vem a gente até vai se pronunciar melhor, mas porque a gente está fazendo esses ajustes. Então acho que é cedo para a gente tomar algum posicionamento para não criar até mais clima, né? Mas que ajustes vão ser feitos, é normal, chegada, de repente até saída, isso vai acontecer, mas contudo com ponderamento, nada de radicalismo, nada de caça às bruxas, é dentro de um processo de planejamento e bem claro de rendimento. Sábado esse time do Curitiba tem 2 desfalques importantes, tem 3 desfalques, mais 2 importantes, que é o zagueiro e o Rodrigão. Como é que você monta a equipe com a ausência desses 2 jogadores, que pode ser um fator positivo para o Londrina? A gente tem que entender que a instituição Curitiba, quem vem, né? Porque a gente sempre fala disso, né? Se a gente teve problemas, né, eles também têm e todas as equipes passam por isso, mas por isso que também o Curitiba tem tido nessa parte de cima, porque tem conseguido reagir em momentos difíceis também, e como a gente tem que reagir nesse momento, né? Então o que a gente preza é o seguinte, analisar friamente quem vai entrar, característica de jogador e focado para que a gente dê o melhor. Então se a gente tinha que ganhar com tudo que o Curitiba tinha de melhor em campo, nós temos que ganhar da mesma forma, né? Então o futebol é dessa forma, é porque os comparativos às vezes falam assim, vai ficar mais fácil, o mais fácil se torna mais difícil, né? Eu me lembro muito bem aqui um jogo uma vez contra o ABC, todo mundo dizia assim, não, isso aqui vai passar por cima, que o ABC nem treinou, né? E nós fomos lá papando mosca lá e tomamos 3, né? Então jogo extremamente difícil contra o Curitiba, é clássico.
Quem entrar do Curitiba vai substituir, por exemplo, Igor Jesus, deve ser o atacante substituto do Rodrigão. Esse menino já jogou e já demonstrou uma capacidade tremenda, né? E fez gol, bem lembrado. Então, quer dizer, tá aí, já deu a carta de visita. Então, dificílimo o jogo e o Londrina tem que estar a 1000 por hora. Por isso que o torcedor está desconfiado, triste, chateado, inclusive dizendo, né, o Tencato não ganha mais, né, isso e aquilo, porque fica negativamente. Mas nós vamos mudar esse quadro, só que a gente precisa do apoio do torcedor. Tem aí a promoção de ingressos, então a gente crava isso para o torcedor. Vamos confiar, vamos lutar, é o Londrina, ninguém aqui está com jogo de vaidade, nós queremos ajudar o Londrina, nós queremos fazer o melhor pelo Londrina, então a gente precisa do apoio do torcedor.